5 lições que eu aprendi nos últimos 10 anos e que elas podem te ajudar, independente de quantos anos você tenha. Por que que eu sei disso? Ontem eu estava conversando com um amigo meu que ele já tem uns 32, 33 anos. E ele não tinha aprendido ou passado por uma lição que eu passei com 18 anos de idade. E que durante essa conversa, quando eu trouxe essa clareza para ele através de uma experiência minha, de uma lição que eu tive, eu consegui evitar com que ele se frustrasse daqui 4 anos e mostrar que existe um caminho para que ele não tenha frustração e que ele sim atinja o objetivo dele. Eu vou até te contar aqui o que que era. Nós estávamos conversando, eu perguntei qual que era o objetivo dele de conquista, o que que ele queria comprar nos próximos anos. E ele falou assim, que era um carro. Eu falei, quanto custa o carro? 50 mil. Eu, 50 mil? Que carro que você quer? Um HB20, HB20 é 50 mil. Eu falei, e quanto que você tem hoje para esse carro? Ele falou, tem 2 mil. E eu falei, quanto que você consegue guardar por mês? Aí ele falou assim, eu consigo guardar uns 50, 100 reais. Eu falei, quanto que você vai dar de entrada? Ele falou, uns 20 mil, vou dar uns 20 mil de entrada. Eu falei, em quanto tempo que você quer esse carro? Aí ele falou, daqui 4 anos, né? Firme, convicto, que daqui 4 anos ele já quer o carro. Aí bagunçou minha cabeça. Na hora eu falei, não, mas se você vai dar uma entrada de 20 mil, hoje você tem 2 mil, faltam 18 mil reais. Se você consegue guardar de 50 a 100 reais, vamos colocar 100 reais no mês para comprar esse carro, para dar de entrada, vamos pegar os 18 mil, dividir por 100 reais, você precisa de 180 meses. 180 meses dividido por 12, para a gente saber a quantidade de anos, você vai conseguir o valor da entrada que você quer dar daqui 15 anos e não daqui 4 anos, como você imaginou. E na hora ele assustou, falou, que 15 anos? Aí não, eu já vou estar velho já. E como um conforto ali, brincando, eu falei, não, mas não se preocupe, daqui 15 anos a HB20 não vai estar mais 50 mil e talvez esse valor da entrada pode até ser o valor dele à vista. E aí a gente brincou e depois eu conversei com ele sobre algumas coisas que pode ajudá-lo a transformar esses 2 mil reais que ele tem em 20 mil e 30 mil, talvez até mais, dentro desse período de 4 anos, que é muito tempo, e aí eu consegui trazer uma clareza para ele. Mas agora depende dele executar o que a gente conversou. Mas por que eu tive essa lição? Por que eu consegui ajudar ele com isso? Hoje eu faltam Hoje eu vou completar um ciclo de 10 anos, estou com 28 anos, vou fazer 29 semana que vem, e passou muito rápido os últimos 10 anos. Dos meus 18 para hoje eu consigo lembrar como se fosse ontem, de cada momento, de cada transformação. Se eu pegar dos meus 18 ao 23, dos 23 aos 28, são 2 ciclos de 5 anos, e que eu vi um grande progresso, uma grande evolução que eu passei, pessoalmente, financeiramente, tudo, de família, de crescimento, de patrimônio. E nesse quesito, pegando esses 10 anos, eu comecei a refletir algumas lições que eu aprendi que foram importantes nesse período, e decidi gravar esse vídeo para ajudar outras pessoas e também para que eu mesmo possa ver daqui 10 anos, para que nos próximos 10 anos eu possa voltar nesse mesmo vídeo e fazer novamente as outras lições que eu vou aprender nos próximos 10. Eu sei que dentro de 10 anos tem muitas lições, mas a primeira foi com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu achava que eu já iria chegar com 18 anos e que eu teria condições para minha habilitação, uma moto, um carro. E quando eu cheguei com 18, eu não tinha nem dinheiro, nem habilitação, nem moto, nem carro. E eu falei, mas como? Se eu trabalho a vida inteira, desde os 12 anos de idade eu já trabalhava, já vendia picolé, vendia camiseta, fazia alguns extras, garçom, entregador de jornal, fazia vários serviços. Como que eu trabalhei dos meus 12 aos 18 e cheguei nos 18, não tinha nada, nem dinheiro, nem habilitação. Então foi o primeiro choque de realidade ali, um balde de água fria, de saber que eu fiz o que eu tinha que fazer, trabalhar, mas que chegou no ponto que eu achava que eu iria alcançar o objetivo e eu não tinha alcançado. Isso é um balde de água fria. E eu passei a refletir o porquê e olhar para as pessoas ao meu redor. Ao meu redor, várias pessoas que trabalhavam a vida inteira, pessoas até mesmo mais velhas, que não tinham dinheiro, sempre quebrado, endividado, devendo alguém. E eu comecei a observar esse padrão, o que disso eu repetia, por que eu também não tinha dinheiro, mas eu não devia a ninguém, pelo menos isso
minhas contas eram em dia. Então, comecei a ver o que que fazia, como que a gente gastava o nosso dinheiro, porque não é só sobre ganhar. Pô, quero ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, parece o mais óbvio. Mas por que que eu não consigo manter esse dinheiro comigo? O que que fazia com o meu dinheiro ir embora? Então essa foi a primeira lição de saber olhar o que que eu estou fazendo com o meu dinheiro, ou de acordo com o meu objetivo, qual é o prazo real que eu preciso para alcançar, ou quanto eu preciso ganhar, o que que eu preciso fazer para conseguir esse resultado. Então eu cheguei com 18 anos, eu tive que refletir sobre isso, entender que o erro foi todo meu, fui eu que trabalhei, eu ganhei, mas fui eu também que gastei, eu que não me planejei financeiramente, eu que não guardei o que eu precisava para que naquele momento eu pudesse fazer as aquisições que eu queria. E então essa é a primeira lição. A segunda lição também foi com 18 anos, onde um dia eu estava numa praça, e nessa praça, mas eu vou falar a segunda lição, que é qual caminho eu estou trilhando. Essa é a segunda lição, qual caminho eu estou trilhando. Por que que essa é a segunda lição? Um dia eu estava numa praça, sentado, e a praça é assim, uma avenida lá na frente, aí tem a praça aqui atrás, e no meio da praça tinha um banco, e eu estava sentado nesse banco. E passou um amigo meu, caminhando com a namorada dele, os dois andando, conversando. Eu já estava com 18 anos, ele ainda ia fazer 18 anos. Enquanto ele foi caminhando, eu fui vendo ele e falei, poxa, aparentemente ele já está muito mais evoluído que eu. Por quê? Porque naquele momento ele já estava tirando habilitação, eu tinha sido reprovado na escola, ele foi aprovado, ele já estava com um relacionamento, eu ainda estava solteiro, ele já estava trabalhando, eu era desempregado, ele já estava juntando dinheiro para outros objetivos, eu ainda não tinha. Então, aparentemente, ele já estava muito à frente do que eu em objetivos de vida, crescimento pessoal. E na mesma hora que ele sumiu, eu tive aquela pequena sensação de estar atrasado, atrasado na vida, de não estar alcançando os objetivos. Na mesma hora que ele sumiu, apareceu um outro amigo, que ele era 5 anos mais velho do que eu, e que ele veio andando, e que eu já conhecia ele há 5 anos, e que nos últimos 5 anos ele foi indo para pior. Ou ele se manteve estagnado, mas quando a pessoa fica parada na vida e o tempo passa, a sensação é de atraso. E que eu vi esse amigo vindo no outro sentido. E na hora que ele sumiu, puf, me veio essa segunda clareza, que é o seguinte: como que um amigo mais novo está mais à frente e um amigo mais velho, de idade mais velha, está mais atrás? E eu estava entre eles. E eu comecei a refletir sobre as minhas atitudes, sobre o que eu estava fazendo naquele momento, sobre qual caminho eu estava seguindo. E a resposta mais rápida foi: se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando, tudo naquele momento, iria me levar, nos próximos 5 anos, a estar igual esse amigo que não saiu do lugar ou que foi para trás. E nesse momento, sem um amigo muito gente boa, uma ótima pessoa, mas sem querer desmerecer ele, eu falei, poxa, eu não quero estar igual ele daqui a 5 anos. Eu não quero que daqui a 5 anos alguém olhe para mim e pense que não quer, não quer estar igual eu. Não queria isso e não era aquele o objetivo. Então, naquele momento, eu tive uma clareza de querer saber o que eu ia fazer da minha vida, para onde que eu estava indo, e fiquei ali, no mesmo lugar, sentado pensando. Eu falei, poxa, como que agora? O que eu faço? Que eu já não estou estudando, não trabalho, não faço nada, o que eu vou fazer? Onde que eu quero chegar nos próximos 5 anos? E o meu ponto de partida ali era absoluto zero. E comecei a refletir. E esse é uma reflexão importante de olhar para o nosso momento atual, as minhas atitudes atual, o que eu faço hoje e onde isso vai me levar. E é interessante porque é como se você imaginasse um amigo, dois amigos seguindo na mesma estrada e que em certo momento um começa a ir para a festa, o outro vai estudar. E aí um vai fazer atividade física, o outro vai beber, vai fumar. Um começa a ler livro, o outro não quer saber de estudo. Um começa a entrar no relacionamento, o outro não quer relacionamento. Um começa a guardar dinheiro, investir, o outro gastando dinheiro tudo aleatório com coisas que não precisa. Isso vai causando um distanciamento entre essas duas pessoas, entre esses dois amigos, que seguiram uma vida no mesmo ponto de partida, mas que a partir de um momento tomaram decisões, escolhas diferentes.
E a gente toma decisões, escolha todo dia. Se o meu despertador toca, se eu vou levantar com o despertador ou não, se eu vou beber água ou não, e tudo, todas as escolhas a gente toma no nosso dia a dia. São escolhas simples, mas a gente decide. Se eu vou almoçar agora, se eu vou almoçar depois, se eu vou comer pouco, se eu vou comer muito, se eu vou fazer um exercício ou se eu não vou fazer um exercício. Conscientemente ou inconsciente, a gente já toma essas decisões. Muitas das escolhas durante o dia já são de formas automáticas. Exemplo, eu tenho que acordar, tomar banho e trabalhar. Depois do serviço, tem que correr para casa, almoçar correndo, ir para o segundo emprego porque um não dava. Depois tem que chegar em casa, tomar banho de novo, já ir para a faculdade, chegar da faculdade, fazer as atividades, dormir, acordar e repetir o ciclo. Esse ciclo eu vivi ele durante um período e era automático, as coisas iam acontecendo e sabia que no final desse ciclo, a minha formatura ali, tinha uma clareza sobre aonde isso ia me levar, mas era uma rotina automática, sem um destino claro. As circunstâncias me colocou naquele lugar e eu simplesmente ia levando. E então isso é importante, saber se hoje você está seguindo uma vida com objetivo, sabendo exatamente o que você quer de forma consciente, um caminho, uma direção, ou se você está indo deixando a vida levar, um dia de cada vez, acompanhando assim, hoje eu fui trabalhar, fiz isso de forma automática, mas sem um plano, claro, e isso é muito difícil, converso com muita gente. O que você quer para sua vida daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? As pessoas não sabem, muitas não sabem. 1 a cada 30 me responde com clareza. E às vezes alguns param para pensar naquele momento e muitas pessoas fogem dessa resposta, porque simplesmente não sabem, nunca parou para pensar nisso. E isso é interessante porque é um ponto de saber exatamente para que não chegue, às vezes igual assim, eu queria, dos 12 anos aos 18, eu achava que com 18 ia estar com uma condição, e para que não chegue a vida, que a pessoa vai vivendo, trabalhando, chegar a uma certa idade e não acordar para a vida tarde. Eu acordei com 18 anos, obrigado, eu agradeço por tudo para que com 18 anos isso tenha acontecido, mas tem pessoas que acordam com 30, com 40, tem pessoas que vão assistir esse vídeo hoje e vão acordar agora. Então, entendeu? Fazer um caminho, mesmo que pareça impossível, não é? Mesmo que qualquer coisa que a gente traça no longo prazo, 5 anos, 10 anos, muita coisa pode acontecer e tudo é possível principalmente quando a gente está consciente e que eu consigo identificar se esse caminho está me levando para o meu objetivo ou não. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para o meu objetivo ou não? Qual é o meu objetivo nos próximos 6 meses? Comecei a academia, eu quero ficar forte, definido, ter uma saúde melhor. Beleza? Então, quando como uma pizza, eu sei que eu estou fazendo errado. Talvez não, talvez possa ter um dia ali que eu possa comer, mas eu sei que comer a pizza não é algo que vai me levar para o meu objetivo. Quando eu como uma salada, uma verdura, uma proteína, eu sei que isso tudo está contribuindo para onde eu quero chegar. Então é sobre isso, refletir sobre essas ações e fazer mais coisas favoráveis do que coisas desfavoráveis. Terceira coisa é sobre mudança de ambiente. Durante toda a minha vida, eu morei em muitas casas. Nossa, eu morei com a minha avó, com uma outra avó, com meu avô, com a minha mãe, com tias. Então eu morei em várias casas diferentes, em várias casas eu vi comportamentos diferentes, hábitos diferentes, resultados diferentes. E com isso, vendo várias coisas, eu comecei a perceber padrões. E quando eu comecei a perceber padrões, por exemplo, meu avô de parte de mãe, ele ia para o serviço, acordava cedo, trabalhava pesado, não era fácil o serviço dele, chegava do serviço cansado, ia direto pro bar, bebia, pinga, chegava em casa tonto e tinha toda aquela frustração. Coisas que poderiam ser evitadas se ele não bebesse, na cabeça dele pode ter vários motivos que leva ele a fazer isso e que ele fazia isso com frequência. Até o último dia de vida ele estava com a bolsa aqui, e mesmo assim ele continuou bebendo. Então eu sei que se ele não fizesse essa última coisa de ir pro bar e beber, dentro de casa o relacionamento seria muito melhor. O ambiente para as pessoas ao redor seria muito melhor. As decisões dele seriam mais conscientes durante vários períodos ali.
E hoje ele talvez poderia até estar vivo aqui ainda, porque o que levou ele foi a bebida. Então, começar a ver ao redor coisas que eu não quero pra mim, falei, poxa, isso eu não quero pra mim, independente dos motivos que ele faça aquilo, começar a ver ao redor coisas que eu não quero e também coisas que eu quero. Falar, poxa, nossa, eu gostei muito disso aqui, é interessante. Exemplo sobre ambientes, né? Quando a gente viaja, conhece um lugar novo, vai para uma nova cidade, vê uma nova cultura e vive um estilo de vida diferente, nem que seja por aquele pequeno período, e ver coisas diferentes, faz a gente querer mais daquilo, viver mais daquilo. E eu lembro que uma das minhas primeiras viagens para a praia, que depois de grande já, eu fui e tive uma experiência de liberdade durante 7 dias. E que aquilo me tirou totalmente do meu ciclo, da minha bolha, das minhas amizades. Eram pessoas novas, ideias novas, conversas novas, tudo, assunto novo. E que quando eu voltei daquele momento assim de um estilo de vida totalmente diferente do que eu vivia, de tudo que eu já tinha vivido antes, eu falei, poxa, eu quero mais disso para mim, eu quero construir isso para mim. Isso me deu um ânimo de falar, poxa, agora eu vou construir algo para que eu possa viver mais isso. Hoje eu vivo essa liberdade que eu tive lá atrás, mas foi por volta de uns 19, 20, 21, não lembro a idade que eu tinha, quando eu passei por essa experiência e que depois eu me senti estimulado a trabalhar, produzir para que eu pudesse ter essa liberdade que hoje eu tenho. E esse é um dos assuntos que eu vou trazer numa lição mais à frente. Então a mudança de ambiente, quando a gente muda pessoas, muda companhia, muda assuntos que a gente fala, muda ideias que a gente tem, essa mudança de ambiente ela tem um impacto muito forte mesmo. E que às vezes tem pessoas que me conhecem de quem eu era lá atrás. Hoje eu não sou mais aquela pessoa. E que quando eu me encontro com alguns amigos, é muito fácil eu conseguir identificar amigos que estão caminhando comigo ainda hoje e amigos que não estão. Por quê? Como eu identifico? Eu tenho amigos de longa data, amigos antigos, tenho amigos recentes, amigos que eu estou fazendo agora, amigos novos. E muitas vezes, alguns amigos, quando a gente se reúne para falar do que a gente já viveu. Então a gente se reúne para lembrar de histórias. Outros, a gente se reúne pensando no que a gente vai construir daqui para frente. Então, quando eu me reúno com um amigo que a gente conversa sobre construção daqui para frente, eu sei que essa pessoa vai estar comigo ainda nos longos prazos. E quando eu me reúno com uma pessoa que está aqui para lembrar de histórias, eu sei que muito provavelmente o meu contato com essa pessoa, o carinho, o afeto é o mesmo, mas o meu contato com ela vai ser menor do que as pessoas que estão construindo algo comigo, que estão indo na mesma direção, não precisa ser junto comigo. Exemplo, o meu amigo Eric, ele está plantando café. Eu não planto café. A gente conversa sobre o café dele, ele me fala como é que está sendo. Eu tenho o meu negócio, eu falo com ele como é que está sendo o meu negócio. Nós dois estamos construindo. E a gente fala sobre finanças, sobre relacionamento, sobre família. A gente conversa assuntos que estamos vivendo em comum. E a gente não fala muito sobre histórias. Por mais que a gente já tenha alguns anos de amizade, seis anos acho que eu já conheço ele. E a gente não fica lembrando história, a gente sempre se reúne para falar daqui para frente. Então, e tem pessoas que às vezes, muito tempo sem nos encontrar, quando encontra, ainda lembra daquela imagem, daquele Denis lá de trás, e não do Denis que passou por várias transformações para chegar a transformações de forma de pensar, de crenças, de coisas que eu acreditava ser verdade, não era, coisas que eu acreditava e não é assim que funciona, que existem outras perspectivas, que muitas vezes eu estava vidrado num assunto só. Então tem esse ponto. Então a mudança de ambiente, ela traz isso, traz pessoas novas, amizades novas, assuntos novos, ideias novas e, consequentemente, resultados novos. E o ambiente, a gente escolhe também, poxa, qual é o ambiente que eu quero ir, qual é o ambiente que eu quero frequentar. Um exemplo, hoje eu cortei o cabelo. E antigamente eu era fiel ao meu barbeiro, Chocopim, ele mudava de bairro, eu ia para onde ele estava morando longe de casa, eu pegava a moto e ia lá.
E depois que eu fui embora de cidade, falei, poxa, agora eu tenho que achar outro barbeiro. E normalmente eu comecei a ser atendido pelo barbeiro que estava disponível na hora que eu quisesse cortar. Ô, tá disponível agora? Não, tem 3 na frente, vou no próximo. Ô, dá pra cortar aí? Dá. Então eu entrava lá, cortava. Então tô andando, lembrei que eu tenho que cortar, passei na barbearia, entro lá e corto. E hoje aconteceu isso. Mas várias vezes, né, aconteceu esse cenário de ambiente. Eu fui no banco com a Karen, com a minha esposa. A gente saiu, eu já falei, ó, depois do banco eu vou cortar o cabelo. Do outro lado da rua tinha uma barbearia. Ele falou, ó, que é horário agendado, não dá pra te atender. Falei, onde que é a próxima, mais perto? Ele falou, na rua da frente. Cheguei lá na rua da frente, tinha 3 pessoas na fila. Aí os bancos já estavam cheios e o barbeiro tava lá. Só que já tinha 3 pessoas na fila e barbearia nós sabe como é que é, né? Barbearia é o homem conversando, fala isso, fala aquilo, sai todo tipo de palavra. E eu falei, ah, vou na próxima, vou procurar outra. A gente andou mais um pouquinho, abriu uma porta, encontrei uma outra barbearia com um ambiente totalmente diferente. Exemplo, uma barbearia tocando funk. E eu tava com minha esposa, com minha filha, com meu filho. A outra barbearia passando o Discovery Channel, muito mais interessante. Uma barbearia com todos os bancos já cheios, eram cadeiras. Todas as cadeiras já estavam cheias. Na outra barbearia, poltronas com carregador, água, mesa de sinuca, ar-condicionado. Então, uma diferença muito grande de ambiente. Em menos de 30 segundos antes de eu perguntar na primeira barbearia se eles estavam na fila e tudo, eu escutei um breve assunto que eles estavam falando, e na outra barbearia um assunto totalmente diferente. Então, eu cortei nessa segunda barbearia porque eu já era o próximo da fila e pude aguardar ali e aguardar confortavelmente. E durante esse tempo de aguardo, a gente acaba ouvindo coisas ao redor. E lá na outra também eu veria, mas o que iria entrar na minha cabeça eram informações, palavras diferentes que de forma inconsciente a gente acaba absorvendo muito disso. Então, quando eu digo mudar ambiente, às vezes escolher o ambiente que a gente vai, escolher com quem a gente vai, onde a gente frequenta, isso é muito importante. Então escolha seus ambientes, analise o ambiente que você está, o que você está vivendo, o que você está ouvindo, o que você está vendo. Eu sei que durante a minha história eu passei por ambientes que hoje eu olho e falo, nossa, cada coisa que eu ouvi ali, que hoje de vez em quando eu escuto, eu falo, meu Deus, por que as pessoas só falam disso toda hora? Por que não... Então essa mudança assim de ambiente, ela é muito, muito importante mesmo. Outra lição é, esteja preparado para dar certo. Por que eu digo esteja preparado para dar certo? A gente se prepara tanto e se preocupa tanto com medo de algo dar errado. Então, às vezes, vou começar a juntar dinheiro, a gente vai ver sobre investimento, a primeira coisa que a pessoa fala é faça sua reserva de emergência para se acontecer uma emergência, se algo der errado, você está aqui sua reserva ali. E eu digo ao contrário, faça sua reserva de oportunidade, se aparecer uma oportunidade que você possa aproveitar ela, seja uma viagem, seja um negócio, que você possa aproveitar essa oportunidade que apareça. Então, o esteja preparado para dar certo é porque eu mesmo, por muito tempo, sempre preocupado em me prevenindo de algo que pudesse dar errado. Sonhando, ambicionando, querendo que tudo dê certo, mas sempre prevenido para qualquer situação, sempre com o pé atrás, sempre muito desconfiado, sempre não querendo acreditar nas coisas. E um dia, o Robson me liga. Ô, Denis, eu vou no evento amanhã, era de noite, sei lá, umas 10 horas da noite. Vou no evento amanhã, a gente vai sair daqui 5 horas da manhã, deixa eu lembrar, nós vai numa imersão de 2 ou 3 dias, lá em São Paulo, no bairro Alphaville, sobre franquias. A gente vai na empresa lá, a gente vai aprender com a 300, que é uma das maiores franqueadoras. E a gente vai ficar lá numa imersão de 3 dias aprendendo. Você quer ir? Eu tô com o ingresso aqui. Você tem que me falar agora, porque a gente já vai sair amanhã de manhã, já tem que preparar tudo aqui. E na hora do telefone, eu falei, meu Deus do céu, é tanta coisa, eu não estava preparado para essa ligação e para uma resposta rápida. E assim, nossa, tem que preparar roupa, e não sei o que, e tudo aquilo.
várias desculpas que vêm na hora, assim, nossa, tá de última hora, eu não sei, e que poderia deixar passar, mas não tinha nada que me impedia. Não tinha nada que fizesse eu falar não e falei: "Poxa", os primeiro pensamento que veio foi tudo não por causa disso, porque aquilo, porque tá em cima da hora, porque eu não preparei, porque eu não conversei com a cara e não sei o quê, mas todas as circunstâncias estavam ao favor. Falei: "Vamos embora, amanhã às 5 horas da manhã, beleza, já vou arrumar minha mochila aqui e amanhã nós se encontra e já vai". Beleza. E aí a gente foi. E o que eu aprendi nesses 3 dias mudou minha forma de pensar dali para frente sobre negócio, sobre o meu próprio negócio, sobre o que eu estava construindo. Então, o que eu ouvi e vivi naquele dia foi muito bom. Mas o principal disso foi: esteja preparado para dar certo. Eu não estava preparado para essa ligação. Me preparei na hora, mas isso me fez refletir por que eu quero tanto que as coisas aconteçam, por que que eu desejava, hoje eu já penso diferente, mas por que que eu desejava tanto o sucesso e não estava preparado para ele. E isso acontece várias vezes, alguém pode estar pedindo uma oportunidade, falando, nossa, eu quero tanto uma oportunidade, estou cansado disso, quero fazer um negócio diferente, na hora que o negócio aparece, vem esses primeiros pensamentos negativos, e a pessoa acaba falando não. E tem uma história simples assim de uma pessoa que estava se afogando no mar, pediu a Deus para Deus salvar ele. Aí chegou alguém com bote, chamou ele para subir no bote, ele falou: "Não, obrigado, Deus vai me salvar". Aí passou um barco, jogou a corda para ele. "Não, obrigado, Deus vai me salvar". Passou um helicóptero, jogou a corda. "Não, obrigado, Deus vai me salvar". Aí ele morreu afogado, chegou lá: "Pô, Deus, você não me salvou". Falou: "Eu mandei um bote, um barco, um helicóptero para te salvar, e você não quis". Então isso é uma reflexão importante de às vezes a gente quer que coisa dá certo, pede para dar certo e quando parece é nós mesmos que fala não para a situação. A outra lição aqui, que foi uma das mais importantes, que essa com certeza mudou a minha vida, assim, foi construir algo que te dê liberdade. Não apenas dinheiro. Por que não apenas dinheiro e sim liberdade? E o que foi a reflexão que eu tive em cima disso? Se você ficou aqui, já curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário. Essa dica de agora sobre liberdade pode mudar a sua visão de como você enxerga o seu trabalho e sobre como você vai viver os próximos anos. Que é o seguinte, por que eu digo construir liberdade não é apenas renda? Porque durante um período, naquele período que eu tinha 18 anos, eu vi que eu precisava de ganhar dinheiro mais rápido para compensar todo o tempo que eu estava para trás, eu comecei a fazer várias fontes de renda. Tudo que pudesse ganhar dinheiro eu fazia. Denis, tem um extra amanhã, tem um garçom, tem isso aqui, tem tudo, qualquer coisa. Todo emprego que eu pudesse ir para fazer dinheiro eu ia. E eu trabalhava muito, muito mesmo. E eu lembro que eu tinha uma bicicleta, eu ficava de bicicleta para cima e para baixo. Precisa fazer isso, bora, bora, tem que colar cartaz na rua. Vai ter um evento aqui, tem que divulgar o evento. Quer colar cartaz? Quero. Muitas pessoas tinham vergonha de colar cartaz. Tem até um assunto importante sobre isso que eu vou trazer no próximo vídeo, então já se inscreve aqui no canal para você não perder. E quando eu tinha muitas fontes de renda, eu achava assim, poxa, agora que eu tenho várias fontes de renda, tô ganhando dinheiro de vários lugares, tô tranquilo, tá muito bom. E o que aconteceu? Todas essas fontes de renda dependiam de mim ali. Denis, eu trabalho numa academia, então eu tenho que ir para academia. Eu sou personal trainer, eu tenho que estar lá atendendo esse aluno nessa hora. Eu colo cartaz, eu tenho que ir colar o cartaz. Eu entrego jornal, tenho que entregar jornal. Eu faço venda de camiseta, eu tenho que vender a camiseta. Tudo isso dependia de mim. Então eram várias coisas que eu fazia, mas que se eu não fosse eu não ganhava. E algum deles, se eu quisesse ganhar mais, eu precisava trabalhar horas a mais. E não cabia horas a mais de trabalho na minha rotina, porque eu tinha que estudar, tinha que fazer tarefa, tinha que dormir, tinha que descansar, tinha que comer. Então eu estava dando o meu máximo. E sabe quando você sente assim, que você trabalha muito e ganha pouco? O que eu digo com trabalhar muito e ganhar pouco? É quando a gente pega para fazer o cálculo que eu fiz aqui no começo do vídeo, que você fala, poxa, eu trabalho, consigo guardar esse tanto e meu sonho custa tanto, e nem se eu trabalhar a minha vida inteira eu não vou conseguir alcançar todos os meus sonhos financeiros. Isso é o que eu digo quando é trabalhar muito e ganhar pouco. E quando passa esse pensamento,
de trabalhar muito e ganhar pouco, e eu achando que eu já estava trabalhando muito, e como que eu ia ganhar mais? Não tem como, eu já me esforço mais do que muita gente, e não, era qualquer oferta, qualquer promessa, qualquer caminho, eu duvidava porque era fora da minha realidade. Eu acreditava que para ganhar muito dinheiro tem que trabalhar muito, eu trabalhava muito, então eu achava que aquilo era o máximo que dava, porque eu estava dando o meu máximo. E aí um dia perdi todas as minhas fontes de renda de uma vez. E quando eu perdi todas as fontes de renda, eu falei, poxa, não basta ter várias fontes de renda, porque todas as fontes de renda dependem de mim. E se eu não estiver ali, eu não ganho. E aí me deu uma clareza muito grande. Eu falei, poxa, como que eu posso? Porque existe pessoas, eu comecei a ver que existia pessoas que ganhavam dinheiro sem eles estarem ali. O óbvio, eu construí uma casa de aluguel e vou receber o aluguel dessa casa. Isso é o óbvio, é o primeiro pensamento de quem começa a aprender sobre renda passiva, saber que existe essa possibilidade. Só que para comprar o primeiro imóvel, eu preciso de todo o dinheiro da entrada. Aí vamos supor que as parcelas fiquem igual o meu apartamento aqui, R$ 2.000. O aluguel aqui do apartamento, quem mora no mesmo condomínio, eles alugam de 1.300 a R$ 1.500. 1.500 se ele já colocou algum móvel, alguma coisa, e 1.300 se está todo vazio. Mas as parcelas custam 2.000, com o condomínio incluso. Então como que em parcelas de 2.000, alugar por 1.500, ainda falta 500, ainda tem que trabalhar para compensar essa diferença, não vai estar entrando dinheiro, vai demorar muito para que as parcelas diminuam, e aí sim o, o aluguel pague as parcelas, mas ainda não é um lucro que vai de fato pôr dinheiro mensal ali no meu bolso. Então é algo de longo prazo que demora. E então esse é o óbvio que a gente descobre e vai vendo outras coisas. Vou investir em ações, fundos imobiliários, na Selic. E aí a gente percebe que vou colocar R$ 10.000. R$ 10.000 vai render R$ 100. Fala, pô, mãe, se me entregar R$ 100 na minha mão, eu vou ali, exemplo, não, R$ 500. Entrega R$ 500 na minha mão, eu compro um celular e vendo esse celular por 100 de lucro. E eu não precisei de 10.000 para fazer 100 no final do mês, porque eu trabalhei junto com o dinheiro, não simplesmente deixar o dinheiro lá. Então, em busca do retorno, R$ 100 no final do mês, eu sei trabalhar com dinheiro para conseguir esse retorno maior no mesmo período de tempo. Então, às vezes parece que esse caminho, ele é um ótimo caminho, mas que a gente precisa ter uma mentalidade de longo prazo. Fala, poxa, eu vou começar hoje, eu sei que o retorno hoje é de pouquinho em pouquinho, mas que daqui 10, 15, 20 anos, os juros compostos disso aqui vai ter feito uma multiplicação muito interessante e que aí sim vai começar a valer a pena. Só que em alguns cenários, saindo do zero e não tendo todo esse tempo de espera, é mais interessante pegar esse dinheiro e ir trabalhando com ele, crescendo ele, o que você puder ir investindo, do que simplesmente acreditar no longo prazo. E às vezes a gente quer realmente um resultado mais rápido, uma transformação mais rápida. Então, a construir uma renda que não dependa exclusivamente da minha presença ali para funcionar, o que eu quero dizer? É que existe caminhos, eu posso trazer isso em outro vídeo, porque esse aqui já está estendendo, mas que existe caminhos de construir fontes de renda que não dependem exclusivamente de eu ter que ir lá e bater o ponto. Eu quero ganhar 50, 100, 200, 500, 1.000, R$ 2.000 a mais por mês, sem que eu precise trabalhar horas a mais. Então existem caminhos para a gente fazer isso. Eu vou trazer isso em outro conteúdo falando somente sobre esse tema, então já se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. E isso, quando eu descobri isso e comecei a refletir sobre quais eram os caminhos, as possibilidades, o que eu precisava fazer para alcançar esse objetivo e ir atrás disso. Hoje eu vivo isso, hoje eu não preciso bater ponto. Primeira coisa para você entender, não é sendo CLT, tá? Porque CLT eu tenho que bater ponto, CLT é limitado. Existem alguns modelos de negócio que existe um teto de ganho, outros modelos de negócio não existe. Então eu vou trazer um outro vídeo falando mais aprofundado nesse tema. Mas pense em construir algo, uma fonte de renda que não vai depender 100% da sua presença. Se todos os seus serviços hoje dependem, toda a sua forma de ganho depende 100% da sua renda, tente pegar a renda que sobra ou fazer sobrar uma renda para que você trabalhe com essa renda e que ela te dê retornos
Você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Pegar o dinheiro que você ganhou, pôr para trabalhar para você. E você vai pegar esse dinheiro que está trabalhando para você, o retorno dele, você vai continuar fazendo ele crescer, até que esse retorno seja similar ao que você já ganhou no seu trabalho, para que se você quiser largar o seu trabalho, você vai continuar tendo um rendimento aqui do que você construiu. E todo o tempo que você dedicava no seu trabalho, você vai poder dedicar aqui para poder fazer isso crescer mais. Então essa é algo, a linha de raciocínio é essa, para que você possa sair daqui e vir para cá. Eu sei que não é fácil, são tomadas de decisões muitas vezes difíceis. Eu não tive escolha, porque se eu não tivesse perdido todas as minhas fontes de renda, e não foi por incapacidade, nada, foi simplesmente por uma pandemia, não sei se eu posso falar essa palavra no vídeo, mas por algo que aconteceu, que afetou o mundo inteiro, e com isso eu fui impactado também, que naquele primeiro momento pareceu ser algo muito ruim, mas que eu transformei algo ruim em algo bom. Falei, poxa, essa situação ruim no mundo me impactou, também muito ruim, perdi todas as minhas fontes de renda, e como que eu posso tirar algo bom disso, como que eu posso tirar um aproveito disso. Então aqui eu trouxe 5 lições que eu aprendi nos últimos 10 anos. Hoje eu estou com 28 anos e eu quero voltar aqui nesse mesmo vídeo com 38. Eu tenho uma clareza de onde eu quero chegar nos próximos anos. Já sei algumas atitudes, coisas que eu preciso fazer para chegar lá. E espero que tudo que eu disse aqui possa te ajudar de alguma forma. Eu tô vendo aqui se tem uma dica extra. Tem a dica extra, que a liberdade de tempo, essa liberdade de tempo, ela também é o que vai trazer também a nossa liberdade financeira. Quando você começa a construir uma renda que não depende exclusivamente de você, você começa a entender que quanto eu preciso fazer de renda para que essa renda pague meu custo de vida. Exemplo, Denis, eu tenho que pagar moradia, aluguel, transporte, moradia, transporte, alimentação, vestimenta, internet, água, luz, essas coisas. Somando tudo isso, deu ali 4, 5 mil reais, um exemplo. 10 mil reais, 8 mil, o valor que seja. Ok, o que eu tenho que construir, o que eu tenho que fazer de negócios para que mensalmente eu receba esse valor. Quando esses negócios, essa engrenagem estiver girando, rendendo esse valor, que são as suas obrigações pessoais, não é de, eu quero um valor aqui, que esse valor já vai pagar viagens e tudo, não. É simplesmente o primeiro passo. A liberdade financeira é esse valor aqui pagando as suas obrigações. Quando esse valor paga as obrigações, a gente consegue ter liberdade financeira. A liberdade financeira, ela proporciona a gente a tomar escolhas porque a gente quer e não por obrigação. Por muitas vezes eu já fazia muitas coisas, trabalhava em vários lugares, de bicicleta, no sol, na chuva, as pessoas me olhavam e falavam, Denis, você é muito animado, você é animado demais, nossa. Mas não é porque eu precisava, não tinha escolha. Hoje eu tenho escolhas, e me oferece algum serviço, eu falo, não, não vou não. Ah não, mas você vai ganhar tanto, não quero. Isso aí vai tirar a minha liberdade, e a liberdade ela vale mais do que qualquer dinheiro. E depois que você aprende o que é a liberdade, como ela funciona, não tem dinheiro que compre isso da gente. Então construa uma fonte de renda aí, ou construa um negócio, e não precisa ser de hoje para amanhã. Pode ser assim, poxa, eu vou pensar nos meus próximos 10 anos. Vamos acabar esse vídeo aqui e ver quem é você hoje, onde você está hoje, quais atitudes vocês estão tomando hoje e como você quer estar nos próximos 10 anos. Porque se você olhar os seus últimos 10 anos, passou rápido. Os próximos 10, por mais que pareça estar longe, vai passar também. E como que a gente quer viver os próximos 10, o que eu quero fazer, quais são as minhas atitudes, escolhas, tudo que eu vou fazer nos próximos 10 anos para que daqui 10 anos a gente possa olhar para trás e ter orgulho. Poxa, valeu, valeu muito a pena. Eu hoje tenho orgulho da minha jornada dos últimos 10 anos, quero ter orgulho dos meus próximos 10 e quero que você também tenha orgulho dos seus próximos. Já deixa o like aí, se inscreve e te vejo no próximo vídeo.